Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me. Um privilégio estar no tabernáculo também foi um pouco inesperado para mim. Eu, sabendo que esta noite era a noite da comunhão, sempre gosto, se estiver por perto em qualquer lugar, de participar da comunhão. Porque acho que todos os cristãos deveriam almejar tomar a comunhão, pois Jesus disse, se não comeres, não tens parte comigo. Portanto, sempre um grande privilégio vir ao tabernáculo. Então, esta noite, o irmão Neville disse que estava um pouquinho rouco e queria que eu falasse à nossa congregação. Eu lhe disse que ficaria feliz em fazê-lo. Também gostaria de anunciar que amanhã à noite é a reunião dos homens, os administradores, amanhã à noite, e os homens de negócios aqui da igreja, na reunião habitual deles, de segunda-feira à noite, tem uma decisão a tomar com o empreiteiro. Acho que todos entendem que nosso projeto foi aprovado e poderemos construir a igreja. E assim foram aprovados, e quem sabe comece esta semana. A igreja começa esta semana, que eu saiba. E não foi aprovado aqui em Jeffersonville, mas fomos a Indianápolis com o Estado e nos deram permissão. Então vamos construí-la. E assim começa, talvez, esta semana. Saberemos depois da reunião de amanhã à noite. E então, depois da reunião de amanhã à noite, se não começarem esta semana, se algo acontecer, o empreiteiro não puder começar esta semana, então começará na semana seguinte. E no fim de semana que vem, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite da semana que vem, sábado que vem e domingo, querendo o Senhor, quero ter uma reunião tríplice de novo, como fizemos algumas semanas atrás. E então, depois de nós, isso será sábado à noite, e então domingo de manhã, e então domingo à noite, o que vem, que serão os dias 13 e 14 deste mês. E então, alguns dos irmãos e eu partiremos depois dessa data para o Colorado, numa caçada, e depois voltaremos. Se o tabernáculo, quando estiver terminado, se for a vontade do Senhor, quero tirar talvez uma semana inteira antes de sair de novo para as reuniões e falar dos 7 selos de Apocalipse. Pouco antes, como falamos das 7 eras da igreja, agora os 7 selos para acompanhar isso. E quem sabe, nas 2 ou 3 semanas seguintes, pois acho que afirmam que com os homens que vão contratar, nós podemos construir o tabernáculo e tê-lo em uns 10 dias ou 15, algo assim. Então teremos assentos aqui para mais ou menos o dobro das pessoas que temos, ou talvez 3 vezes mais pessoas. E foi
por isso que esperei até essa data. Porque foi terrível sábado e domingo passados, vocês sabem. As pessoas estavam de pé aqui às 2 da tarde para lotar o tabernáculo antes mesmo da igreja abrir. Na manhã seguinte, às 5 horas, uma enfermeira que mora ao meu lado, vindo de lá, disse: estava lotado de gente em volta do tabernáculo às 5 da manhã. Assim, e então as pessoas quando chegam, não há lugar e ficam desanimadas e vão embora. E então as que estão de pé e amontoadas e ficam aglomeradas nos corredores, sentem-se todas apertadas e tudo mais. E vejo mulheres ali de pé suando, vocês sabem, assim, e a transpiração escorrendo. E algum homem se levanta e dá a sua cadeira a alguma mulher, e então ele fica de pé até suas pernas doerem, e algum outro lhe cede lugar. Vocês sabem, e assim vai. E é lamentável. E mães com criancinhas doentes e tal, isso é ruim. Assim, estamos tentando eliminar isso agora, construindo um tabernáculo maior. E teremos um bom lugar onde as crianças às vezes interrompem, como criancinhas chorando. Bem, teremos uma sala para isso, para que as mães possam entrar e mesmo assim assistir o culto, e será transmitido direto para a sala. E teremos salas de escola dominical e tudo mais, arrumadas do jeito que deve ser. E isso, querendo o Senhor, começa na semana que vem. Vocês votaram 100% a favor disso, de modo que ficamos nisso. Vejam, a igreja é soberana. O que a igreja diz é final. Nem administradores, nem ninguém mais. Os administradores têm apenas cada um voto. O pastor só tem um voto. É a igreja. Isso é a democracia da igreja, a soberania da igreja. A igreja como um todo fala. Só isso. E gostamos disso, pois não temos bispos ou hierarquias ou supervisores ou demais para nos dizer isto, aquilo ou aquilo mais. É o Espírito Santo na igreja que fala. Gosto dessa regra e é muito boa. E perguntei, querem esperar até termos o suficiente para mudar o tabernáculo de lugar e construirmos uma grande igreja? Isso estava na junta de administradores e não pôde ser resolvido pelos administradores. E então me pediram, como superintendente geral, para vir e perguntar à igreja. Então eu disse, agora temos dinheiro suficiente para ampliar a igreja e deixar tudo diferente e tudo mais da que tínhamos. Eu disse, agora podemos fazer isso de imediato ou economizar nosso dinheiro até conseguirmos o suficiente para construir uma igreja completa, nova, em outro lugar. E fizemos uma votação sobre isso na igreja e foi unanimemente votado para erguer a igreja agora mesmo e foi só para construir uma igreja maior de imediato. E ficamos com isso. E a junta aqui em Jeffersonville nos desaprovou, disse que não poderíamos fazê-lo. E fomos acima disso, e fomos a Indianápolis e envolvemos o Estado nisso. E então responderam que podem fazer, temos autorização para construí-la. Então a cidade não tem nada a ver agora, é o Estado que tem. Então temos a permissão e o empreiteiro já tem a licença na mão e acho que estão prontos para começar a qualquer momento. Isso, amanhã à noite. Se o empreiteiro disser que quer começar semana que vem, então vou omitir as reuniões para até abordarmos os 7 selos. E então, se o empreiteiro não puder começar semana que vem, então no domingo seguinte, sábado e domingo, farei o encontro antes de ir embora. E eu ia fazer neste domingo, e então vi que esta noite era a noite de comunhão. Por isso, eu a omiti neste domingo, porque com tanta gente não se pode tomar a comunhão confortavelmente, e então, quando tivermos a igreja maior, poderemos. Agora, temos um futuro presidente. Vocês sabem o que quero dizer. Foi entregue à família Hickerson não faz muito. E nossa irmã, que é pianista, queira vir e nos dar um pequeno acorde no piano de Vai Buscar, por favor, ou algum corinho desse tipo. Este cavalheirinho da família Hickerson, que foi aguardado por tanto tempo, chegou. Um garotinho muito bom e com certeza é uma joia para os Hickersons. E eles são todos joias para nós. Nós os amamos e eles são realmente nosso irmão e irmã. Estamos agradecidos por este pequenino ter nascido na família deles, o que com certeza revolucionou a família. E queiram o pai e a mãe trazer esse garotinho agora para a dedicação. Agora, a Escritura diz, traziam-lhe crianças, meninos, para que lhes impusesse a mão e os abençoasse.
Agora, há pessoas no mundo que creem no que chamam de batismo infantil. E isto é, elas pegam estas criancinhas e não as batizam de forma alguma, pois só aspergem água nelas. Agora, não achamos isso em nenhum lugar da Bíblia, onde tenham aspergido alguém, adultos, muito menos crianças. Portanto, o batismo é uma confissão de que uma obra interior da graça foi feita, e as criancinhas não têm conhecimento do pecado. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para tirar o pecado do mundo. E quando o bebê se torna um ser humano e nasce neste mundo, não tem pecado próprio, portanto, não tem de se arrepender. Mas quando chega a esse ponto, o sangue de Jesus Cristo tira esse pecado. Claro, o bebê nasce em pecado, formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras e é pecador por natureza. Mas o sangue de Jesus Cristo faz expiação por isso. Mas quando a criança chega à idade da consciência e sabe o que é certo e errado, então tem de se arrepender pelo que fez. Seu pecado agora é o pecado, assim como nasceu em pecado, é o pecado humano. O pecado agora é o pecado que Adão e Eva cometeram, e esse foi omitido por Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, o bebê não tem pecados dos quais se arrepender, até que peque, então ele tem de se arrepender, estão vendo? E quando ele se arrepende, então é o momento de ser batizado. E então, ele é batizado por imersão. Até então, seguimos as instruções da Bíblia que traziam a Jesus criancinhas para que ele lhes impusesse as mãos e as abençoasse. Este amável pai, esta noite, traz este bebezinho ao pastor e a mim para dedicação. E sentem que, colocando-o nas mãos dos representantes de Cristo, estão colocando-o nas mãos de Cristo. Então, pela fé, levamos o bebê a Deus para dar graças por trazê-lo aqui e pedimos a Deus que o abençoe, o que chamamos de dedicação de crianças. Agora, vocês sabem como eu cuidaria dos meus próprios filhos. Tenho uma garotinha na glória esta noite, e ela foi dedicada ao Senhor aqui no altar. Tenho um garotinho e uma garotinha sentados lá atrás esta noite que ainda não foram batizados. Uma de 11, estive conversando com ela sobre isso hoje, Sara, para batismo. E José só tem 7 anos, portanto ainda é jovem demais para isso, até que, se ele desejasse e dissesse ser Deus colocando isso em seu coração, eu o faria então. Mas, como crianças, eu só as dedico ao Senhor, pois é o ensino bíblico disso. Irmão Neville, por favor, acompanhe-me agora até esse belo menino. Eu temia que... É Holland? Holland? Sim, Holland Jr. Stephen Holland. Bem, isso é ótimo. Pensei que estivesse dormindo. Essa é a natureza dos Hickerson, algo acontecendo. Eu ouvi outro dia, disse o presidente e tal. E claro, foi muito pouco para ele, vejam, falar dele como presidente. Como está? Bem, sei que este é um tesouro para qualquer mãe piedosa, vocês não acham? Muito lindo. E agora, irmão Hickerson e irmã Hickerson, como servo de Cristo, como seu pastor, levo este bebê pela fé aos braços de Jesus Cristo, em cujos braços vocês desejam colocá-lo. Inclinemos a cabeça enquanto o pastor e eu ficamos aqui com as mãos sobre o bebê. Nosso Pai Celestial, na Bíblia traziam-te criancinhas para que pudesses impor as mãos nelas e abençoá-las. E em verdade, Senhor, elas eram abençoadas. E agora, para seguir teu exemplo, as coisas que tu fizeste, nós tentamos estritamente, Senhor, lendo a Bíblia e seguindo o exemplo exatamente como tu fizeste. E este pai e esta mãe, irmão e irmã Hickerson, nossos amados discípulos aqui no tabernáculo, trazem-nos esta porçãozinha de alegria que tu deixaste aos cuidados deles. Veio de ti, Senhor. Tu lhes deste esta criança e agora desejam entregar sua pequena vida a ti, para ser de serventia a ti. Rogo que abençoes esta criança, que tu lhe des uma vida longa, que viva, se possível, para ver a vinda do Senhor. Rogo que a abençoes onde quer que esteja.
que seja criada em um lar cristão, pois nasceu em um, e que continue neste lar. Que o pai e a mãe cheguem a ver o bebê no púlpito, se possível, pregando o Evangelho. Eles preferem vê-lo assim, pai, do que no trono da Casa Branca ou em qualquer outro lugar, pois são teus servos e desejam que a vida do bebê seja uma dedicação e uma bênção à obra de Deus. Agora rogo, pai, que abençoes o menino e que a graça de Deus venha sobre ele e que seja saudável e feliz por toda a sua vida. E que o pai e a mãe estejam vivos quando crescer. Pedimos de novo, abençoa-o, pois o abençoamos em teu nome. E agora, pequeno Stephen Holland Hickerson, eu te entrego a Jesus Cristo para que as bênçãos que pedimos venham sobre ti. Seja saudável e forte, meu irmãozinho, e que vivas para glorificar a Deus. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Deus o abençoe. Deus abençoe todos. Um bebê muito lindo. Where we'll never grow, never grow, in the land where we'll never grow, never grow, never grow, in the land where we'll never grow. Não será maravilhoso? Os jovens serão adultos e os velhos serão jovens. Agora, não é maravilhoso? E nunca ficaremos doentes, ou nunca teremos tristeza, ou nunca morreremos. Agora, os cultos, o irmão Neville anunciou. Também quero anunciar agora que essa reunião, não se esqueçam dela. E as reuniões das quais ele falou. Também uma senhora Ford, que vinha à igreja anos atrás, acabei de levá-la à sua filha, alguns dias atrás, e tinha 80 anos e foi encontrar-se com o Senhor ontem à noite, às 8 horas, eu acho. E seus cultos, o pastor e eu, realizaremos na capela da funerária Cots. Quarta-feira, às 10h30. Quarta-feira que vem. Senhora Ford, senhora, acho que esqueci qual o seu... Levi. Senhora Levi Ford. A nossa é a mãe de Lloyd Ford, que vocês veem em meu livro, que ele ia guardar aquele traje de escoteiro para mim, e só restou uma perna para mim. Agora, é a mãe do rapaz. Assim, outro dia eu a levei lá e orei com ela, a pobre anciã, e ela foi encontrar-se com o Senhor Jesus. Agora, querendo o Senhor, eu tinha algo aqui para anunciar que os cultos, se forem na semana que vem, se eu os coloquei aqui, ou pelo menos achei que coloquei, sobre o que eu ia falar no próximo culto da semana que vem. Se achei que coloquei neste livro, não sei se coloquei ou não. Sim, aqui está. Querendo o Senhor, sábado à noite, quero pregar sobre o tema Por que um homem influencia a vida de outro? E domingo de manhã quero pregar sobre o coroamento da pirâmide. E domingo à noite quero pregar sobre meu guia, o tema Meu Guia, para este próximo domingo à noite. Agora, que o Senhor abençoe essas coisas e me ajude, visto que estive ausente e só um pequeno contexto para falar. Agora, esta noite, queremos nos apressar e ver algumas coisas. Por sinal, tenho uma carta aqui que acabou de chegar pelo correio, que Billy pegou faz pouco, que alguns irmãos estão em Michigan. E isso vem da associação ministerial que está havendo muitas coisas. É isso o que deixa as coisas confusas, vejam, que afirmam aqui que alguns irmãos lá disseram que eu os enviei lá e estão pregando que os homens devem deixar a esposa e procurar sua companheira espiritual e que sou perfeitamente infalível, que não há nada...
algumas das coisas mais terríveis que já se ouviu. E a Associação Ministerial tomou conhecimento disso e estão me escrevendo uma carta sobre isso e que eu os enviei lá, e isso está causando muita confusão. E alguns deles profetizando e dizendo que um homem deveria deixar esta esposa e ir se casar com aquela. Agora, esta igreja sabe que não apoiamos um absurdo destes. Nós cremos na Bíblia. Cremos que quando um homem toma uma mulher, essa é a sua esposa, e só a morte pode separá-los. Só isso. Não cremos em uma coisa dessas. Também não cremos em amor livre. Não cremos nessas coisas. Cremos plenamente na Bíblia e somente nela. Assim, vou fazer uma cópia desta carta e dar minha resposta e publicá-la nas revistas. E isso esclarecerá. Espero que esclareça, de qualquer modo, a resposta a eles. Agora, esta noite, antes de abrirmos a Escritura, falemos com nosso Senhor. Nosso Pai Celestial, estamos nos aproximando do Teu trono de misericórdia em nome do Senhor Jesus, aquele grandioso que desceu da glória para nos revelar as riquezas dos tesouros de Deus. Como te agradecemos por este grande Jesus, o qual foi a manifestação de Deus, feita pessoalmente a nós. E por meio dele temos a redenção dos nossos pecados. E agora passamos da morte para a vida, porque cremos nele. Pois está escrito dele que ele disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Abençoa as tuas palavras esta noite, Senhor, e estamos aqui para tomar a comunhão daqui a pouco. Cristãos, concidadãos do reino, se reunirão em volta dos altares. E aí tomarão o que chamamos a comunhão, a pequena porção de sacramento que tu nos deixaste, para mostrar que cremos que tu morreste pelos nossos pecados e ressuscitaste ao terceiro dia, e estás vivo para sempre, e fazendo isso até que voltes, conforme as Escrituras como nos é ordenado. Santifica nosso coração dos maus pensamentos e de tudo o que fizemos que foi contrário à tua grande vontade. Pai, perdoa-nos e dá-nos da tua graça esta noite. Parte para nós agora o pão da vida na palavra, enquanto lemos e falamos sobre ela. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Agora, no livro de Apocalipse, começando com um versículo só, desejo ler o versículo 20, ou o versículo 1 do capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Agora, gostaria de falar, se fosse para chamar de texto ou tirar um contexto deste texto, pelos próximos 20 ou 25 minutos, gostaria de chamar de a chave da porta. Agora, não quero chamar de chaves, pois Pedro recebeu as chaves do reino, mas quero chamar disto a chave da porta. E então, logo a seguir, gostaria de fazer uns pequenos comentários sobre a comunhão antes de a tomarmos esta noite. Agora, uma chave. Noto aqui, como lemos, que este anjo desceu do céu, tendo a chave na mão. Creio que é Apocalipse 13 ou 19. Vemos de novo outro anjo vindo com uma chave. E uma chave é... O propósito de uma chave é destrancar algo. Algo que foi trancado. Ou é algo que deveria ser trancado. Mas uma chave é dada com esse propósito. Agora, há muitos tipos de chaves, pois temos muitos usos para chaves. Há chaves de depósitos,
Há a chave da sua própria casa, há a chave do seu automóvel, e nós as chamamos de chaves, e são chaves. E podem ser duplicadas, muitas vezes. Ou para a casa, às vezes, pode-se fazer o que chamamos de chave mestra. Em outras palavras, é uma chave que é feita com as alavancas, agem nela, que gira a fechadura de certa maneira e pode destrancar quase qualquer porta, chamada de a chave mestra. É uma estrutura com a forma de muitas chaves e pode ser destrancada assim, com nossas casas ou mesmo para nossos automóveis, pode ser duplicada. E então nenhuma chave pode destrancar porta alguma até ser usada por uma mão. Tem de haver algo para usar a chave. A chave em si não pode usar a si mesma. Precisa ter algo para usar a chave. É como este microfone pelo qual estou falando. Este microfone é mudo. A menos que haja algo para falar através dele, ele não pode falar por si mesmo. Precisa ter algo para falar através dele. Assim, não é um microfone, é a voz ou o som por trás que o microfone transmite a onda de ar ao seu ouvido. Agora, é assim na pregação do Evangelho. Não somos nós mesmos como ministros, nós não somos o Evangelho. Mas somos apenas transmissores que transmitem a voz de Deus através do nosso intermédio como homens ao ouvinte. Uma visão é igual. Não tenho nenhuma visão da qual falar para a igreja no momento, mas se o Espírito Santo me mostrasse primeiro uma visão, então eu transmitiria essa visão àquele a quem é dirigida. Assim, não foi a visão não fui eu. Foi Deus que deu a visão e eu agi como transmissor para levar a mensagem da visão ao povo. Agora, uma chave é a mesma coisa. Perdoe-me. A chave só deve ser segurada pela mão que destranca a porta. Vejam, tem de ser uma mão. Agora, e a chave da qual falarei esta noite, só uma mão pode segurar esta chave, que é a mão da fé. É a única coisa que pode segurar esta chave. E mãos seguram outras chaves e é preciso uma mão de fé para isso. Agora, consideremos a chave do conhecimento. Agora, um homem precisa, se está tentando acumular conhecimento, vejam, agora, há uma chave para isso. Há um jeito que este homem tem de abrir. Ele tem de estar para conseguir seus livros e seu aprendizado, e ele não pode, ninguém pode aprender por ele. Podem ensinar, mas ele tem de aprender. E o único jeito de poder fazer isso é tendo de pegar essa chave, que há algo ali que revela revela a ele o conhecimento que ele está buscando. E há pessoas que podem tentar tocar piano ou música, elas não sabem exatamente como fazer isso, mas poderiam ir lá e o professor poderia passar lição após lição. E elas nunca aprenderiam. Elas não conseguem segurar essa chave desse mistério, como o ritmo e os sons da afinação e tal ressoam. Requer-se a chave. E a matemática, há uma chave para a matemática que você tem de pegar o jeito dela. Já vi homens que conseguiam tomar 4 fileiras de números e que punham os dedos, cada dedo numa fileira de números e só desciam assim por talvez 5 ou 6 números de profundidade e colocavam a resposta embaixo.
calculando 4 fileiras de cada vez, em qualquer lugar, de 1 a 9. Bem, tenho dificuldade em calcular uma fileira, a menos que eu tenha suficientes dedos das mãos e dos pés para contar. Para calcular uma fileira. Nunca consegui achar essa chave, mas vejam, alguns têm a chave disso, eles sabem como fazê-lo. E há uma chave do conhecimento, um homem atrás de conhecimento. Há uma chave da ciência, as pesquisas científicas. Agora, essa é uma grande chave. As pessoas procuram essa chave. Como aqui, algum tempo atrás, encontraram um átomo e souberam que havia átomos e que os átomos formavam moléculas e tal. Agora, começaram a pesquisar. Alguém acreditava que se esse átomo mantinha tudo junto, se o átomo pudesse ser girado, isso tiraria o que o estava segurando e o partiria. Pois tudo é sustentado por um átomo, sabemos disso. Agora, essa coluna é sustentada por átomos. Você permanece inteiro por causa dos átomos. A grama, as árvores, tudo está unido por átomos. Bem, se esse átomo, virando todos para um lado, se pudesse ser partido e revertido, então ele destruiria. E agora, grandes cientistas acreditavam que isso poderia ser feito. E trabalharam, e ficaram hora após hora e semana após semana, ano após ano, até que finalmente o conquistaram. Foi, creio eu, Thomas Edison, na questão da luz, que dizem que esse homem tinha o conhecimento para poder fazer luz com a eletricidade. Ele é o inventor da lâmpada. E ele nem ia dormir à noite. Ele pegava um sanduíche na mão e fazia sua refeição, e sentava-se lá e pensava e trabalhava. Em algum lugar bem no fundo da mente, algo lhe dizia que ele conseguiria. E é isso? É uma chave que pode abrir. Run all sin and shame right above it. Oh, wonderful is my Redeemer.